Olá, eu sou o Júlio Borba, pesquisador e violonista. Eu faço doutorado em etnomusicologia e eu vou falar um pouco para vocês sobre música caipira. Nessas águas tão serenas. Minha área de atuação é mais para música instrumental brasileira, música caipira e música paraguaia. Bom, para começar, a ideia de caipira é pensar o grupo humano que abrange ali a região que está de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, né? É esse povo aí que vive nessa parte do Brasil, mais para o centro-oeste, um pouco do sudeste, um pouco do sul, né? Esse pessoal começou a gravar música lá no começo do século XX. E aí eles passaram a ser os contadores de histórias, né? Eles contavam a história que acontecia no cotidiano deles, né? E aí eles tiveram essa grande responsabilidade histórica, né? E por muito tempo esse grupo humano foi estigmatizado. Não sei se vocês já leram o Urupês, do Monteiro Lobato, que a gente vê o personagem do Jeca Tatu, que é um personagem completamente estigmatizado, rústico, ignorante, analfabeto, que não gostava de trabalhar, né? E ficou para muitas pessoas essa construção da identidade do caipira, né, construído por intelectuais do centro do país, né? Mas afinal, qual que é a diferença entre o caipira e o sertanejo? Porque vocês percebem que tem uma diferença, por exemplo, na maneira de se colocar, né, de se identificar. Tem uma relação entre o caipira e o sertanejo que não fica muito claro, né? Afinal, o sertanejo universitário, Michel Teló ou Luan Santana, são caipiras ou sertanejos? Essa é a pergunta que fica, né? Na verdade, a diferença entre caipira e sertanejo pode ser vista de um ponto de vista geográfico, né? Que a gente vai ter diferentes regiões do país, então o sertanejo vai ocupar ali a região mais para o nordeste e o caipira mais para o centro-oeste, como eu tinha falado, e vai ter uma diferença musical que é a mais importante para a gente, né? A diferença musical está mais na distinção no mercado fonográfico. O que acontece? O caipira, ele, por ter sido estigmatizado, né? As pessoas que estavam migrando para os centros do país, para as grandes cidades, como São Paulo e tal, não queria ser associado a esse grupo humano. Então eles criaram o termo sertanejo. Então, por exemplo, Milionário Zé Rico, que ali na década de 70, 80 começam a gravar, eles tentam se distinguir desse personagem do caipira, né? Daí ele usa o nome sertanejo. Então a gente pode ver ao mesmo tempo que faz parte da mesma coisa, né? Vamos dizer, o caipira e o sertanejo é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo tem essa distinção, né? Essa distinção, vamos dizer, de capital, né? Porque daí você pensa o sertanejo como uma coisa mais urbanizada, mais relacionada ao processo de globalização e industrialização do país, né? E o que acontece? Depois de todo esse processo de ascensão do sertanejo, que a gente vai ter lá do caipira, que começa a ser gravado na primeira metade do século XX, para depois chegar ao que é hoje, né? O sertanejo universitário, hoje, ele cobre as cadeiras mais frutíferas, mais promissoras do mercado fonográfico nacional, né? Então, por exemplo, você vai achar personagens como Luan Santana, Michel Teló, ou Marília Mendonça, que estão ocupando os lugares que tem mais ouvintes dentro do Spotify, por exemplo. E aí a gente tem essa grande diferença que acontece hoje em dia, né? E é importante lembrar que o Mato Grosso do Sul, que é um lugar onde eu nasci, um estado que faz fronteira com Bolívia e Paraguai, ele é considerado celeiro do sertanejo, né? Então a gente tem nomes, os principais nomes da música sertanejo universitário, e lá a gente vai ter uma característica muito importante, que é a influência paraguaia. Poucas pessoas sabem, mas a música caipira e a própria sertanejo que a gente ouve hoje em dia é bastante influenciada pela cultura paraguaia. A gente vai perceber essas influências principalmente em estilos ou gêneros musicais da polca paraguaia e da guarânia, que são ritmos que entraram no Brasil a partir da migração paraguaia desde lá do final do século XIX, né? E como esse povo era muito musical, sempre foi muito musical, acabou influenciando bastante a gente. E aí a gente vai ter temas de música caipira, ou brega, ou sertaneja, por exemplo, como Boate Azul, ou Xalana, ou Galopeira, que são músicas influenciadas pela cultura paraguaia, né?
Bom, ficamos por aqui. Não esqueça de curtir a minha página no Instagram, Facebook, Júlio Borba Chamamé, e se inscrever no meu canal do YouTube. Um abraço.